Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente repercute o que de mais importante aconteceu dentro do noticiário do Internacional nesta sexta-feira, dia 30 de agosto de 2024. Um problemão para o técnico Roger Machado envolvendo convocações para a próxima data FIFA. 4 jogadores podem desfalcar a equipe do Internacional para uma partida importantíssima no Brasileirão. O treinamento que aconteceu hoje no CT Parque Gigante e que já teve novidades, reforço no BID e podendo jogar contra o Juventude no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Reforço que foi anunciado hoje à tarde pelo Internacional, os valores dessa transação e todos os detalhes que você precisa saber. E a gente também fala sobre o lateral que voltou, mas... bom, eu vou te contar, fica ligado aí. Antes, não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Corre lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Gente, vamos lá. O Internacional treinou hoje com portões fechados no CT Parque Gigante. Amanhã tem uma última atividade, tá? No final da manhã, início da tarde, antes do deslocamento da delegação para Caxias do Sul, onde o Inter vai chegar no final da tarde, início da noite, e onde o Inter vai encarar pela 7ª vez na temporada a equipe do Juventude, agora lá no Alfredo Jaconi, um jogo que vai ter um a mais por conta desse retorno do Roger, depois de tudo que ele viveu no Juventude nessa temporada, ser semifinalista de Campeonato Gaúcho, eliminar o Inter em 2 oportunidades, na semifinal do Gauchão e na terceira fase da Copa do Brasil, e depois acertar a vinda pro Inter. Agora o Roger é persona não grata lá na Serra Gaúcha, principalmente na equipe do Juventude, e vai ter todo esse ambiente nesse jogo do final de semana. Gente, para essa partida, Rocher volta de suspensão, não jogou no meio de semana, jogou o Antony, que pegou pênalti, foi muito bem lá no Mineirão contra a equipe do Cruzeiro. O Rocher tá de volta à meta do Inter. Mercado e Rohel, os 2 zagueiros estrangeiros do Inter que vêm sendo titulares nas últimas partidas, estão fora. O Rohel foi suspenso e o Mercado levou o 3º amarelo. A zaga deve ser composta por Vitão e Robert Renan no domingo lá no Alfredo Jaconi. E aí tem uma dúvida no meio de campo. Thiago Maia, que caiu de mau jeito, uma cena feia lá no Mineirão, sentindo o joelho, teve que ser substituído. Tem uma informação positiva aí, tá? O Thiago Maia, pelo que eu conversei com pessoas do Inter, não tem lesão diagnosticada. Só que ele pode ter tido um desconforto e talvez o Inter previna ele do jogo do final de semana e ele fique fora. Não dá para descartar essa possibilidade dele ficar fora, mesmo que ele não tenha lesão constatada. Uma outra novidade que pode haver, mas eu não acredito no time titular, é o lateral direito Natan Santos, de 22 anos, que veio por empréstimo com opção de compra do Santos. Jogou no Boa Vista em Portugal, começou a carreira no Vasco, em Portugal jogou além do Boa Vista no Famalicão, estava no Santos, foi emprestado ao Internacional, ele treinou durante a semana normalmente, hoje foi regularizado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e está à disposição do Roger. Mas ainda assim o Natan deve viajar com a delegação, mas não deve ser o titular no final de semana. O Bruno Gomes deve ser mantido pelo Roger na lateral direita, pelo menos até a chegada também do Brian Aguirre, que esse sim tá vindo para ser titular, jogador de 24 anos argentino que tá vindo do Lanús em definitivo. Gente, também tem informações bem importantes sobre os convocados do Internacional para a próxima data FIFA. Isso porque, durante o período de data FIFA, o Inter vai perder 4 jogadores para as seleções. Borré, na seleção colombiana, Ener Valencia, convocado pela seleção equatoriana, Rocher, que será confirmado na seleção uruguaia, e o garoto Gabriel Carvalho, que foi convocado pelo Ramon Menezes para a seleção brasileira sub-20. Esses 4 jogadores, tá, gente? Eles foram convocados e essa data FIFA vai parar com o futebol brasileiro e eles se apresentam nas suas seleções no dia 2, mas a data FIFA começa oficialmente no dia 5. Todos esses caras grandes, Rocher, Borré e Ener Valencia, jogam no dia 10. O Gabriel Carvalho joga no dia 5 e no dia 8. Então o Gabriel Carvalho volta dia 9.
Esses outros 3, os estrangeiros, o Rocher, o Borré e o Enner, eles voltam no dia 11. E o Inter joga uma partida atrasada do primeiro turno, a última rodada do primeiro turno, a 19ª rodada, contra o Fortaleza no Beira-Rio. Esse jogo foi marcado pela CBF, tá? Vai ser no dia 11, numa quarta-feira, 11 de setembro, 7h30 da noite, Inter e Fortaleza, 19ª rodada. Então esses 3 jogadores, Rocher, Borré e Enner, não devem jogar essa partida, porque vão estar retornando para Porto Alegre no dia 11. O Gabriel Carvalho, sim, deve jogar. O Inter até tentou e estudou a possibilidade de pedir a desconvocação de um desses jogadores, não conseguiu, tá? Tentou também uma alteração de data desse jogo, que já está sendo remarcado pela CBF, mas também não conseguiu. Outras 4 rodadas foram confirmadas do Inter, tá? 16, tá? 5 dias depois desse jogo atrasado contra o Fortaleza, dia 16, segunda, 8 da noite, Inter e Cuiabá, 26ª rodada. 22 no domingo, 18h30 no Morumbis, em São Paulo e Inter. 27ª rodada. Numa quarta-feira, às 7 da noite, Red Bull, Bragantino e Inter, no Nabi Abichedi, 16ª rodada. Esse é um jogo atrasado, tá? Do primeiro turno. Depois, um domingo, 11 da manhã, Inter e Vitória, no Beira-Rio, 28ª rodada, dia 29. E depois, dia 5 de outubro, um sábado, 7 da noite, Corinthians e Inter na Neoquímica Arena, 29ª rodada do Brasileirão. Gente, vamos talvez pro grande assunto do dia, o anúncio de um jogador que, obviamente, é muito desconhecido ainda do torcedor do Inter, Clayton Sampaio, zagueiro de 24 anos que está vindo do AVS de Portugal, foi um dos melhores jogadores da posição na segunda divisão portuguesa na última temporada, em que o AVS conquistou a classificação para a Série A do futebol portuguesa, a primeira divisão, zagueiro de 1,87 m, já está em Porto Alegre, posou para fotos no estádio Beira-Rio com o pessoal das redes sociais do Inter, foi anunciado oficialmente nessa sexta-feira à tarde, contrato até dezembro de 2028, o Inter está pagando 1.200.000 euros, 7.400.000 reais pelo jogador. Falta agora para o fechamento de janela do Inter o anúncio do Bryan Aguirre, lateral argentino de 24 anos, lateral direito, que vem para ser o titular, para suprir a saída e a ida do Bustos para o River Plate. Falta só o Bryan Aguirre e o Inter deve fechar a janela por isso, tá? Rogel, zagueiro, Clayton Sampaio, zagueiro, Natan e Bryan Aguirre, 2 laterais direitos, e o Bruno Tabata, os 5 reforços do Inter nesta janela de transferências. Não deve vir mais ninguém. Outro anúncio que o Inter fez, tá? O garoto Gustavo Prado, que já estava há um tempo para renovar o contrato com o Internacional, renovou com o Inter até 2028. Atacante, criado nas categorias de base do Inter, né? Não é gaúcho, ele veio ele é carioca, começou no Rio de Janeiro, jogou na Ferroviária de São Paulo e aí veio pro Inter pra base, subiu nesse início do ano a pedido do técnico Eduardo Cudê, tinha um contrato bom, mas é garoto da base que tá ganhando destaque no profissional, tu renova e já protege ele da Europa, que a gente sabe que vem muitas vezes forte por esses garotos. E pra fechar, tem um lateral que voltou pro Inter, mas já tá indo para Portugal, para o Farense, da primeira divisão de Portugal, e é o Paulo Vitor, ele mesmo. Uma das primeiras contratações da gestão do presidente Barcelos, Paulo Vitor, que tinha se destacado no Botafogo, o Inter pagou 6 milhões de reais para comprar o Paulo Vitor, não deu certo, foi pro Vasco, não deu certo, teve lesão, foi pro Ceará emprestado e repassado seu empréstimo pro Inter, o Inter renovou para ele ser emprestado pro Ceará, ele tinha contrato até o fim desse ano de 2024, ele renovou até dezembro de 25 para ser emprestado e agora tá indo também para a equipe, então, do Farense, da primeira divisão de Portugal. Cara, eu acredito que ele vai seguir assim até terminar o contrato com o Inter. É pouco provável que alguém compre ele do Internacional. Paulo Vitor voltou pro Inter, voltou até para Porto Alegre, mas já foi lá para Portugal, não joga com a camisa do Inter, apesar de ter contrato até 25. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.